ver então o que chegou de comentário aqui pra gente no Bom Dia Vanguarda. A Lúcia Pontes, de São José dos Campos, falou sobre a entrada ao vivo do Procon. Fui ao mercado e o preço de um produto estava diferente do que passou no caixa. Eu volto, pego a placa do preço e levo no caixa, tá vendo? Ela já armou o esquema ali para conseguir o direito dela. Quer ver esse comentário aqui de baixo? Marino Lima, de São José dos Campos. Comprei um celular e deu defeito. Não queriam resolver. Falei em chamar o Procon e na hora chamaram o gerente. Resultado, problema resolvido. Só mais um, Rosana disse que as lojas oferecem revistas com produtos em oferta. Quando chega no caixa, o preço é diferente. O que ela faz? Cobra pelo direito dela. Obrigada, então, para todo mundo que fez o comentário, deixou o comentário para a gente no Bom Dia. Chegar a declaração do imposto de renda já começou e se você deixar para a última hora, pode ter dor de cabeça. Organização aqui é prioridade. O Clóvis faz questão de declarar o imposto de renda o quanto antes. E ter os documentos todos à mão facilita muito. Tudo referente ao imposto de renda eu vou documentando separando. Uma pasta, se eu fiz uma transação de um veículo, né, uma compra de um imóvel. Tudo isso tem uma pasta separada, porque para quando chega o final do ano, fecha tudo. E daí, logo que abre já o início da entrega, eu antecipo tudo, porque eu não gosto de deixar para o final, né? Quem recebeu pelo menos R$ 28.559 no ano passado tem que fazer o imposto de renda. O prazo termina no dia 30 de abril e quanto mais perto dessa data limite, maior fica a correria para entregar a declaração. Só que na região, mais de 480 mil pessoas têm que prestar contas para a Receita Federal. Por isso, a melhor dica para evitar aquela confusão de última hora é se antecipar. O Hamilton sabe bem disso. Já estava com tudo pronto antes mesmo de começar o prazo de entrega. Ele trabalha na área financeira, por isso está acostumado a ver os atrasadinhos. E claro que ele não queria ser um deles. Muitos clientes chegam até desesperados que falta algum documento que ele esqueceu de pegar e deixa tudo para o último dia, né? E a gente vive isso, então eu procuro ser um que não passe por isso. Entregar a declaração mais cedo tem algumas vantagens, principalmente para quem tem valores a receber. Quem tem necessidades especiais e os idosos recebem no primeiro lote em junho, 15 de junho. E o primeiro lote das demais pessoas é julho. Então, quem faz no começo, recebe no começo. Quem faz depois, se fizer em abril, por exemplo, ele vai receber lá para outubro, novembro. Mesmo assim, nesse escritório de contabilidades, muitos clientes deixam essa obrigação para mais tarde. Muita gente acho que até acha que é só abril que faz imposto de renda. E eu tenho muitos casos daqueles que pagam imposto de renda. Eles deixam para abril porque é psicológico. Demora um pouco aí para sentir que vai ter que pagar. Para dar conta do serviço, esses funcionários que trabalham em outras funções estão sendo treinados para fazer também o imposto de renda. Até o final do mês, a expectativa é que as declarações movimentem muita hora extra por aqui. Sempre para poder não deixar passar do prazo. Então a gente precisa estar sempre ficando um pouquinho mais além do horário normal. Tem que ficar ligado, não? Vou conversar agora de novo com a Vanessa Vantini. A gente acabou de chamá-la, não conseguiu vê-la, mas agora temos Vanessa aqui no nosso telão, finalmente, para falar sobre a Semana do Consumidor, né, Vanessa? Me conta aí qual que é a maior reclamação feita em São José dos Campos no Procon da cidade. Bom dia. Olá, bom dia, Elisa, bom dia a todos. Olha só, viu, a gente tem um balanço dos últimos anos e nos últimos anos as reclamações persistem aí com relação a alguns assuntos. Lá no topo, no ranking, continua a telefonia. E o interessante é que nesses últimos anos os consumidores têm vindo mais ao Procon, buscado seus direitos, enquanto lá em 2014 o atendimento no ano era em média um pouquinho mais de 30 mil atendimentos, 2018 fechou com mais de 90 mil atendimentos, isso é 3 vezes mais. Isso é bom, porque as pessoas estão sabendo mais seus direitos e estão vindo aqui buscar. Eu estou com a coordenadora do Procon que vai explicar exatamente isso para a gente. As pessoas estão sabendo mais seus direitos, mas as reclamações continuam bem parecidas nos últimos anos, é isso mesmo? Continuam. Aquelas empresas que figuravam como as mais reclamadas em 2016 persistem em 2017 e 2018. A única coisa é que o consumidor josense, ele está muito mais educado e conhecedor dos seus direitos. E, em função disso, ele vem ao Procon e faz com que os seus direitos realmente sejam respeitados. Então, isso é muito importante, porque o consumidor, quando ele é consciente, ele é respeitado. E é isso que está acontecendo em São José.
Aí lá no topo está a telefonia. O que vem depois para ver se as pessoas estão se encaixando aí nas reclamações? No topo, telefonia, TV por assinatura. Em segundo, as instituições financeiras e em terceiro, as prestadoras de serviços. Mas essas aí, desde 2016, mantêm no ranking como as 3 primeiras mais reclamadas. Que orientação que a gente pode passar para as pessoas que às vezes esquece de algum direito? O que você acha que está em alerta hoje, que é importante a gente falar com relação ao direito do consumidor? Olha, a pessoa sempre tem que ler exatamente aquilo que ela está contratando. Porque muitas vezes a pessoa contrata sem analisar o que está vendo, o que está contratando. A pessoa faz as coisas por impulso. Você entrega um contrato, a pessoa assina e não tem noção do que está acontecendo. E ultimamente, nos últimos anos, aliás, nos últimos 2 meses, nós estamos detectando um aumento muito grande em empréstimo consignado que as pessoas não fizeram, não pediram e que apenas estão pagando. Nem receberam o dinheiro, mas estão pagando. Legal, essa é uma dica importante para a gente reforçar. Se você se enquadra numa dessas situações, procure o PROCON. Aqui em São José dos Campos, o PROCON fica bem no centro, naquele antigo prédio do Fórum, horário de atendimento das 8 da manhã até as 5 horas da tarde. Todo esse atendimento é de graça. É com você, Elisa. Vanessa, só aproveitando a oportunidade, já que a gente está com a Jaqueline dando entrevista ao vivo, pergunta para ela por gentileza. Às vezes a gente está na internet, vê um anúncio, fica interessado, nossa, que preço bom, aí clica nesse anúncio. Quando vai para o site oficial, simplesmente esse valor não existe mais. É um outro valor. Como é que o consumidor corre atrás do seu direito? É isso mesmo, Elisa, parece até pegadinha, né? Vou repassar aqui a pergunta para a Jaqueline, é o seguinte, a Elisa queria saber, muitas vezes a gente está comprando na internet, aí aparece um preço inicial, você se interessa pelo preço. Assim que você entra na página, esse preço é superior. Imagino que a primeira opção é o quê? Não comprar. Mas qual que é o direito do consumidor em cima disso? Olha, se mesmo assim, vendo que já está tendo alguma coisa errada, a pessoa quer comprar, começa a printar as telas, desde o preço inicial e até as evoluções do preço. Faz a compra, se bem que eu diria para a pessoa não comprar, mas mesmo assim fez a compra, traz até o PROCON essas telas para que a gente faça com que o fornecedor cumpra a oferta. Isso já aconteceu, nós já tivemos isso aqui no caso de viagem, a pessoa printou as telas e a gente fez o cumprimento da oferta. A empresa foi obrigada a cumprir a oferta. Certo, muito obrigada pelas informações. Vou só reforçar então o horário de atendimento aqui do PROCON, das 8 da manhã até 5 horas da tarde. As pessoas acabam sempre tendo algum probleminha aí na hora de uma compra, tanto online como na loja. Vem para cá que o atendimento é de graça, Elisa. Perfeito, obrigada, Vanessa, por terem respondido. Agora, 7 horas e 47 minutos, um dos principais problemas do trânsito de Taubaté está bem pertinho de ser resolvido, viu? O viaduto da Independência vai ser agora duplicado. O viaduto da Independência é uma das principais entradas de Taubaté e liga 2 regiões bem importantes. Porém, o viaduto tem apenas uma faixa para ir e outra para vir. Por isso, o trânsito quase sempre é complicado, especialmente em horário de pico. É um inferno. Deus me livre, agora não tem condições, cara. Tanto faz para descer para o centro como para sair do centro para o interior, para a roça, tá difícil. É complicado, viu? É muita fila de carro, cruzamento, a turma não respeita. Aqui é bem tumultuado, principalmente em horário assim, de pico. O viaduto da Independência recebeu nos últimos anos intervenções para melhorar a fluidez do trânsito. Mas mesmo assim, em alguns horários, tudo trava aqui. Os motoristas aguardam que as obras sejam uma solução para o problema. Tá precisando melhorar um pouco, aumentar um pouco o viaduto, fazer o fluxo melhor de carro. O projeto de duplicação do viaduto foi assinado nessa terça. Serão investidos mais de 14 milhões de reais. As novas vias vão ser construídas ao lado da atual, que depois vai ser demolida. Será construída uma pista sentido bairro, outra sentido centro. Entre as duas ficará um vão livre. Ao final dessa construção será demolida a ponte existente. Portanto, durante a execução, os motoristas vão poder utilizar a pista existente. Previsão de entrega do novo viaduto em até 15 meses. A partir de 20 dias aí, nós temos 15 meses para a conclusão dessa obra. Isso deve durar até julho do ano que vem. Comece logo para melhorar pra gente o movimento aqui, pra gente, porque tá complicado. Chega o horário de pico, fica esse transtorno aqui, ó, olha ali na frente. Um Bom Dia Vanguarda, você está à procura de uma vaguinha?
Quer sair daquela situação chata que é não estar trabalhando? Então vamos ver o que tem de oportunidade aqui na região. No pátio de Taubaté, olha só que interessante, tem 3 vagas para vigilante de condomínio e operador de caixa são 2 vagas, isso em Taubaté. Também em Taubaté, mecânico de caminhão. Olha que interessante aqui o salário, R$ 1.900. Você tem, essa é a sua profissão, você quer trabalhar com isso, é bom que você vá rápido, viu? Porque essas vagas podem se encerrar rapidinho, inclusive agora mesmo pela manhã. Em Pindamonhangaba tem vaga para assistente de RH, vendedor interno, líder de produção. Também tem oportunidade para o litoral norte. Gerente de hotel, a cara do litoral, né? Bastante turismo. Motorista de ônibus, professor de enfermagem. E já na região de Atibaia tem mais vagas, hein? Doméstica diarista são 5 vagas e 5 vagas também para auxiliar de produção e manutenção geral. Coisa boa, começar o dia já divulgando oportunidades. 43 minutos, estamos de volta e com um assunto bem importante, hein? Quem não votou e também quem não justificou o voto nas últimas 3 eleições precisa procurar o cartório eleitoral urgente. Esse processo para conseguir regularizar o título de eleitor é bem simples. Quem vai explicar para a gente é a Laurene. Oi, Laurene, bom dia. Bom dia, Elisa. Bom dia para você, para todo mundo que está acompanhando o Bom Dia Vanguarda. E você falou a verdade. O eleitor que está aí nessa situação, não votou nos últimos 3 turnos, ele precisa procurar o cartório e regularizar a situação dele. Quem vai explicar isso para a gente é o Gerson, que é do cartório aqui de Taubaté. Gerson, quem está nessa situação, não votou nos últimos 3 turnos, como que pode resolver? Tem que obrigatoriamente comparecer a um dos cartórios eleitorais do seu município e muito provavelmente vai ter uma multa baixa nesse valor. Compareça munido de documento de identidade para ficar mais fácil de localizar o cadastro da pessoa e saudando essa multa fica tudo regularizado. A multa tem um valor em média, tem juros, como funciona a multa? A multa padrão é R$ 3,51 por turno não votado. Lembrando sempre que aquela pessoa que votou deixou de votar, mas justificou o seu voto, não se classifica nesse grupo de pessoas que está para ter seu título cancelado. São aqueles que não votaram, nem sequer justificaram. E a pessoa pode até perder o título? A pessoa terá seu título cancelado se não comparecer a um dos cartórios eleitorais da sua cidade até o dia 6 de maio. Obrigada pelas informações. Então, reforçando, quem estiver nessa situação tem que ir até o cartório. Se for só para pagar a multa, pode ir em qualquer cartório do Brasil, porque esse prazo ele vale para o Brasil inteiro. Mas se tiver alguma pendência, tem que ir no próprio cartório onde está registrado. A gente volta aí para o estúdio, Elisa. É simples, é fácil, rapidinho, é só ir ao cartório e resolver isso. Obrigada, Laurene. Bom dia, viu? Bom trabalho para você. Agora, 7h39, eu estava falando sobre o tempo, mas a gente tinha uma câmera também para mostrar, né, de São Sebastião. Tá aí, ó, uma imagem ao vivo para você do canal de São Sebastião. É desse jeitinho que está começando essa quarta-feira e neste momento faz 26 graus na cidade. Uma pessoa morreu e outra ficou ferida num acidente envolvendo 3 caminhões na Via Dutra, em São José dos Campos. A gente recebeu algumas imagens pelo aplicativo Vanguarda Repórter. De acordo com a Polícia Rodoviária, o acidente foi por volta da meia-noite, bem pertinho do viaduto do Jardim da Granja, zona leste de São José, ali no sentido Rio de Janeiro. Hoje, no começo da manhã, dava para ver ainda o que restou do acidente. Olha só que imagem impressionante. O motorista de um dos caminhões ficou preso nas ferragens, não resistiu e morreu. Um outro motorista teve ferimentos graves. A rodovia teve de ser interditada por 3 horas, mas neste momento, quem passar nesse trecho da zona leste de São José vai encontrar a rodovia liberada. A gente está falando então sobre o tempo, sobre as chuvas. Vamos aproveitar e ver a previsão do tempo para hoje, a começar aqui pela Serra da Mantiqueira. Não deve passar dos 24 graus, mas eu chamo a atenção aqui para baixo, ó, possibilidade de chuva de 30% mudou. Lembra que a gente começou a semana mostrando 80%, 90%? Já está mais baixo. Jambeiro, São José dos Campos, que é o assunto em pauta na nossa entrada ao vivo com o Pedro. Possibilidade de chuva baixa também, máxima de 28 graus. E para o litoral norte, dia quente, hein? Olha lá como está a quarta-feira, máxima de 31 graus. Passando para os próximos dias, aí o tempo começa a fechar e pode ser que até sexta volte a chover no litoral norte, possibilidade grande.
Lembre-se que você pode participar aqui do Bom Dia Vanguarda, é só ir à rede social do Bom Dia, deixa lá seu comentário, o que você está achando do jornal e participar dos assuntos, inclusive desse nosso primeiro assunto, que são as áreas de risco aqui na região. Em São José dos Campos, só na cidade, são mais de 55 áreas de risco. Uma dessas fica na Zona Norte, que é para onde a gente vai ao vivo agora conversar com o Pedro Melo. Pedro, a gente começou a semana com bastante chuva, né? Isso, claro, coloca em alerta o pessoal da Defesa Civil quanto a essas áreas, não? Exatamente, Elisa. Muito bom dia para você. E ainda há possibilidade de chuvas nos próximos dias, pancadas de chuva, aquela chuva intensa, forte, que acontece num pancadão só, e aí acaba causando alagamentos, inundações, que tem uma certa diferença, né? Alagamento na cidade, quando a água não tem para onde escoar, inundação quando transborda o rio. A gente vai falar a respeito disso com o Paulo Henrique Zaccaroni, que é coordenador da Defesa Civil aqui de São José dos Campos. Paulo Henrique, nós estamos falando, são 55 áreas de risco, 35 são áreas com possíveis deslizamentos de terra e 19 de inundações. Como é que vocês fazem esse monitoramento aqui na cidade? Bom dia, Pedro. Bom, esse monitoramento ele é feito através de pluviômetros automáticos que estão distribuídos por todo o município da cidade de São José dos Campos, né? E eles são operacionalizados pelo CEMADEM, que nos trazem as informações, rotineiramente eles mandam as informações para a gente. E aí, quando nós atingimos um certo nível, a gente começa a mandar, então, os nossos agentes para o local. Por exemplo, quando nós atingimos 80 milímetros de chuva localizados no local, e no período de 72 horas, então nós enviamos um agente da Defesa Civil que vai até o local para fazer uma avaliação melhor da situação do local. Agora, vocês contam também com uma rede de voluntários e pessoas que estão nesses bairros da cidade para poder alertar vocês junto, né? Sim, nós temos bastante, uma gama enorme de voluntários, né? Da Defesa Civil, espalhados por todo o município, que também nos auxiliam, né? São moradores de várias áreas que vão monitorando visualmente essas situações. E qualquer diferença, qualquer intercorrência, eles vão ligando para a gente e vão também nos ajudando. A gente está vendo a imagem aqui, o rio está bem tranquilo no nível dele. Vocês aqui na Zona Norte tem as duas situações. Aqui a questão da inundação, a gente está no bairro Buquirinha 2, né? E tem a questão do deslizamento também. Queria que você falasse um pouco dessa diferença, né? E o que as chuvas também tem dois cenários diferentes aí. Exato. Quando nós temos uma chuva, né, como foi falado, uma chuva rápida, esse problema ele acaba trazendo para a gente o que nós chamamos de inundação. Então a calha do rio acaba transbordando, jogando água para fora do rio. Mas quando nós temos aquelas chuvas contínuas, aquelas chuvinhas devagar, todo dia, isso vai saturando o solo e isso vai propiciando talvez um risco de escorregamento de terra. Precisando é ligar 190. Sim, em caso de emergência, ligar 190, né, vai ser então triado essa ocorrência, vai passar então para a Defesa Civil e nós vamos enviar os agentes para o local. Certo, olha, muito obrigado pela sua entrevista. Então o pessoal fica em alerta, os próprios moradores já entram em contato com a Defesa Civil, não só voluntário, você também pode ajudar. Elisa. Recado importante então, Pedro, obrigada pelas informações. 190 para qualquer problema, você que vive aí numa área de risco.